Era uma tarde quente de segunda-feira, e a cidade do Rio de Janeiro, com seu calor abafado, parecia ter sido tomada por uma quietude tensa. Mariana Alves, uma jovem de 25 anos, estava subindo as escadas da mansão de luxo no Leblon, carregando uma pesada bolsa de materiais de limpeza. O som do tecido arrastando-se no chão ecoava pelos corredores amplos e silenciosos, mas o ambiente logo foi preenchido por algo mais angustiante, o choro incessante de 2 bebês. Mariana parou imediatamente, seu coração apertando no peito. Ela estava acostumada a ouvir o choro das gêmeas, Gabriela e Isabela, de apenas 3 meses, desde que começara a trabalhar ali há 3 semanas. No entanto, o choro daquela tarde parecia mais dolorido, mais desesperado. Ela sabia que algo estava errado. O som agudo e penetrante das lágrimas das meninas reverberava pela casa, invadindo cada canto e deixando uma sensação de desconforto crescente. Os bebês haviam chorado sem parar por mais de 3 horas, e Mariana não conseguia mais ignorar aquele sofrimento. Em seus olhos, via o reflexo de uma dor que ela mesma conhecia tão bem. Anos atrás, ela havia perdido um bebê, e a dor daquela perda, que nunca se apagou completamente, retornava sempre que se deparava com o sofrimento das gêmeas. Era como se o grito delas fosse, de alguma forma, uma extensão da dor que ela nunca soubera como lidar. Sem saber o que fazer, ela se aproximou ainda mais das escadas, sentindo o peso do momento em seu peito. A sensação de impotência a engolia. Ela havia sido criada em um bairro simples, onde as dificuldades da vida pareciam ser mais cruas, mais reais. E apesar de estar agora em um lugar de luxo, onde tudo ao seu redor sugeria conforto e segurança, a sensação de estar em um mundo completamente diferente só aumentava a distância entre ela e qualquer possibilidade de alívio para aquele sofrimento. Carlos Ferreira, o empresário milionário que residia ali, apareceu no corredor. Ele parecia tão derrotado quanto as crianças. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, e o olhar, perdido, refletia a exaustão que vinha acumulando durante aqueles dias intermináveis de tentativas frustradas de encontrar uma solução para o que acontecia com suas filhas. Ele estava claramente à beira de um colapso. Seus passos, normalmente firmes e decisivos, estavam lentos e pesados. "Mariana", ele disse, a voz quase quebrando, "eu já tentei de tudo. Médicos, especialistas, neurologistas, ninguém consegue descobrir o que está acontecendo. As meninas continuam chorando e eu não sei o que fazer." Mariana sentiu a dor de suas palavras como uma faca no coração. A impotência de Carlos era palpável, e embora ela nunca tivesse tido filhos, sabia o que era ver alguém amado sofrendo sem poder fazer nada para aliviar a dor. Ela respirou fundo, tentando não deixar transparecer as próprias emoções, mas sentindo uma enorme solidariedade por ele, e principalmente pelas gêmeas. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente exausto. "Eu liguei para o pediatra de novo, mas ele não tem nenhuma resposta. Eles não sabem o que está acontecendo com elas." Mariana não disse nada. O sofrimento de Carlos ecoava dentro de seu próprio peito, e ela se sentia completamente impotente. Ela sabia que seu trabalho como faxineira não a colocava em uma posição de importância, mas de alguma forma ela sentia uma conexão com aquelas meninas. Talvez fosse pelo sofrimento que compartilhavam, ou talvez fosse algo inexplicável, uma intuição de que sua presença naquele lugar tinha um propósito maior do que simplesmente limpar os cômodos de uma mansão. Carlos, agora em total desespero, pegou o telefone e, com a voz tensa, fez mais uma ligação. A expressão em seu rosto se transformou em algo ainda mais sombrio quando ele desligou. "Nada. Eles pediram para levá-las ao hospital novamente. Mas eu não sei se isso vai ajudar." Ele olhou para as gêmeas, que continuavam chorando,
e um arrepio percorreu sua espinha. O som era insuportável. A casa, antes um refúgio de luxo e tranquilidade, parecia agora um lugar de prisão para todos ali dentro. Mariana, vendo o pai tão perdido, não sabia como ajudar. Ela sentia que não poderia fazer mais nada, mas à medida que ele se afastava com as meninas nos braços, uma sensação inexplicável tomou conta dela. O peso da tristeza e da dor parecia ter se aninhado dentro dela de forma tão profunda que, por um momento, tudo o que ela queria era simplesmente estar perto das gêmeas. Aquele instinto, uma necessidade inexplicável de tentar fazer algo, a conduziu até o quarto das meninas. A porta estava entreaberta e o ambiente dentro era acolhedor, com brinquedos espalhados pelo chão e móveis infantis cuidadosamente organizados. Mas havia algo mais ali. Uma sensação de melancolia no ar. Um cheiro misturado de bebê e remédios. As luzes suaves e a decoração delicada não conseguiam esconder a tensão. O lugar que deveria ser o refúgio de inocência das gêmeas se tornara, de alguma forma, um espaço carregado de dor e impotência. Mariana, hesitante, entrou no quarto. Ela sabia que não deveria, que era um território que não lhe pertencia, mas uma força invisível parecia chamá-la. Ela se aproximou da cama das meninas, onde os brinquedos ainda estavam desordenados, como se o choro constante tivesse interrompido qualquer momento de diversão. Ela pegou uma das roupinhas das gêmeas, sentindo o tecido suave entre os dedos. A memória da perda de seu próprio bebê a invadiu, e ela não conseguiu segurar as lágrimas. Era como se a dor do passado estivesse se misturando com o sofrimento das meninas. Ela sussurrou, quase em um pedido de perdão, para o filho que nunca teve. Eu nunca te conheci, mas eu nunca te esqueci. Foi nesse momento que ela ouviu os passos de Carlos se aproximando. Mariana, em um movimento rápido, se afastou e, sem querer, derrubou um vidro de perfume que estava na prateleira. O barulho do vidro se estilhaçando cortou o silêncio como um grito. Carlos entrou apressado, mas parou assim que viu Mariana, com a expressão de surpresa no rosto. Você está aqui?" Ele perguntou, visivelmente confuso. Antes que ela pudesse responder, ele aproximou-se das meninas, que continuavam a chorar sem cessar. Mariana, sem pensar, se aproximou das gêmeas. Algo dentro dela a dizia que ela poderia fazer algo para ajudar. Com um gesto quase instintivo, ela pegou Gabriela nos braços e, de imediato, o choro da menina cessou. Isabela, que ainda soluçava, parou de chorar também. Carlos olhou para ela, atônito. Ele não sabia o que pensar. Como uma faxineira, uma mulher que ele mal conhecia, poderia fazer o que médicos e especialistas não haviam sido capazes de fazer? Ele observou, boquiaberto, enquanto Mariana embalava as meninas nos braços, acalmando-as com um toque simples, quase mágico. Ela as adormeceu ali mesmo, em seus braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Carlos ficou parado, sem palavras, observando o milagre diante de seus olhos. O que havia acontecido? Como Mariana conseguiu fazer o que ele e todos os outros não conseguiram? Mariana, com as gêmeas finalmente adormecidas, se sentiu tomada por uma sensação de paz. Mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo estava começando a se formar dentro dela. Uma ligação que não podia ser explicada, mas que agora a conectava àquelas meninas de uma maneira inexplicável. E ela sabia, com uma certeza inquietante, que algo muito maior estava prestes a acontecer. O sol, que antes inundava a mansão com uma luz dourada e calorosa, parecia agora hesitar, lançando sombras longas e escuras nos corredores silenciosos da casa. A tranquilidade que Mariana proporcionara às gêmeas era algo que nenhum de seus membros havia presenciado nas últimas semanas. Gabriela e Isabela, após horas de choro ininterrupto, estavam finalmente em paz.
Elas dormiam profundamente nos braços de Mariana, com os rostos serenos e relaxados, como se o peso do mundo tivesse sido tirado delas. O silêncio que tomava conta do ambiente era quase palpável, e Carlos Ferreira, parado à porta do quarto, observava aquele momento como se fosse uma cena de um sonho, o milagre que ele não acreditava ser possível. Ele não sabia o que pensar. Uma faxineira, uma simples mulher sem formação na área médica, havia feito algo que nem ele, nem os médicos, nem os neurologistas haviam sido capazes. O que havia acontecido ali? Como Mariana conseguira acalmar as gêmeas? Algo parecia inexplicável, mas ao mesmo tempo não parecia haver dúvida de que algo extraordinário havia ocorrido. Ele estava atordoado, mas a paz que finalmente reinava na casa parecia ser a recompensa pela angustiante espera de dias sem fim. Helena Silva, a governanta da mansão, estava encostada na parede do corredor, com os braços cruzados e o olhar fixo em Mariana e nas gêmeas adormecidas. Ela, que já estava há anos na casa e presenciara inúmeras situações tensas, não conseguia esconder seu espanto. O que aquela mulher, com suas mãos simples e gestos delicados, tinha de especial que ninguém mais havia? Helena sentia uma mistura de respeito e gratidão por Mariana, embora não soubesse explicar exatamente por quê. A jovem parecia carregar algo em seu interior, algo difícil de identificar, mas inegavelmente forte. Havia um poder nela, algo que nem mesmo a lógica conseguia compreender. Mas aquele momento de serenidade não duraria muito. O som das botas de salto de Laura Lima, a médica da família, ecoou pelo corredor como um sinal claro de que a paz estava prestes a ser quebrada. Laura sempre tivera um comportamento autoritário, sua presença impositiva, capaz de transformar qualquer ambiente com um simples olhar. Ela não gostava de ser contrariada, e desde que começara a ser médica das gêmeas, sempre teve um certo domínio sobre Carlos e sua casa. Ela era amiga da família, uma pessoa de confiança, e seus conselhos sempre foram seguidos sem questionamentos. Quando ela entrou no quarto, o ar ficou mais pesado. Laura, com sua postura rígida e olhar calculista, observou Mariana com uma expressão de desprezo disfarçado. A visão de Mariana segurando Gabriela nos braços foi suficiente para fazer seu sangue ferver. Algo dentro dela se contorceu, uma mistura de frustração e insegurança que ela não sabia como controlar. A jovem faxineira, que não tinha qualificação nenhuma, estava ali, aparentemente resolvendo um problema que ela, com todo o seu conhecimento médico, não conseguira nem ao menos diagnosticar. O que está acontecendo aqui? A voz de Laura cortou o silêncio, firme e autoritária. Ela olhou para Carlos e seu tom estava carregado de reprovação. Como uma faxineira sem formação conseguiu fazer o que eu, com anos de estudo e prática, não consegui? Isso é inaceitável. Carlos, que ainda estava maravilhado com a calma das gêmeas, olhou para Laura perplexo. Ele não sabia como reagir àquelas palavras, mas a pressão em sua mente estava evidente. Ele estava esgotado, cansado de lidar com a dor das meninas, e sem saber o que fazer, recorreu a Laura, como sempre fizera, em busca de uma solução. Eu não sei o que aconteceu, Laura. Eu só sei que as meninas estão calmas agora, e isso é tudo o que eu preciso. Sua voz estava trêmula, a tensão visível. Laura, porém, não queria ouvir aquelas explicações. Ela havia trabalhado incansavelmente, tentando entender o que estava acontecendo com as gêmeas, e o fato de uma simples faxineira conseguir acalmá-las tão rapidamente era algo que ela não podia aceitar. Ela sabia que, se deixasse aquilo passar, sua autoridade, sua confiança, sua posição como médica da família estariam comprometidas. Não. Ela não podia permitir que outra pessoa, ainda mais alguém tão insignificante, tomasse o controle da situação. Carlos, você precisa entender que isso não é seguro, Laura disse, com um tom de voz mais suave, mas ainda assim firme. Ela se aproximou de Mariana,
olhando-a de cima a baixo. Você não tem formação nenhuma. Essas meninas são frágeis e não podemos arriscar algo acontecendo com elas. Ela não pode ficar com elas, Carlos. Não sabe o que está fazendo. Mariana, com os olhos cheios de incerteza e dor, sentiu como se fosse arrancada daquele momento de paz. Ela, que nunca tinha sido tratada com tanta hostilidade, ficou perdida por um instante, sem saber como reagir. Seu coração apertou. O que ela fizera de errado? Ela só queria ajudar. Apenas quis acalmar as meninas, algo que parecia ter sido natural para ela. Porque isso parecia errado. Carlos olhou para ela, claramente dividido. Ele se sentia culpado, mas também sabia que o que Laura dizia não era sem sentido. A médica era a especialista, a pessoa de confiança que sempre esteve ao lado de sua família. Por mais que algo dentro dele gritasse para que ele desafiasse aquela decisão, ele sabia que não tinha a força ou os conhecimentos necessários para questionar a postura de Laura. Mariana, ele disse com a voz pesada, quase em um sussurro. Eu não sei o que fazer. Eu não entendo o que aconteceu, mas eu acho que Laura está certa. Você não tem experiência com bebês e eu não quero correr riscos. As palavras de Carlos foram como um golpe para Mariana. O calor do momento, a conexão inexplicável que ela sentia com as meninas, tudo parecia desmoronar diante dela. Ela queria argumentar, queria perguntar por que ele estava fazendo isso, mas ao olhar para as gêmeas adormecidas, sabia que, em algum lugar no fundo de seu coração, ela tinha de respeitar a decisão dele. Ela não era a mãe delas. Ela não tinha o direito de interferir. Mariana abaixou a cabeça, lutando para conter as lágrimas. Mas antes que ela pudesse sair do quarto, Laura a deteve. Eu não quero vê-la mais perto das meninas, entendeu? Para o bem delas. A frieza no olhar de Laura foi clara e Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela acenou com a cabeça, sem dizer nada, e deixou o quarto. O peso daquela decisão parecia esmagá-la por dentro. O que aconteceria com as meninas agora? Porque ela não podia ficar com elas. Enquanto isso, Laura observava a cena em silêncio, sua mente maquinando algo mais profundo. Ela sentia que a presença de Mariana ali era mais do que apenas uma coincidência. Algo estava acontecendo e ela não estava disposta a permitir que ninguém, especialmente uma simples faxineira, tomasse o lugar que ela acreditava ser seu por direito. Laura sabia que precisava agir. Algo estava se desenrolando e ela faria o que fosse necessário para recuperar o controle da situação. Mas o que ela ainda não sabia era que o jogo estava apenas começando. A sombra de uma rivalidade silenciosa começava a se estender pela mansão, e o que parecia ser um simples incidente estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de todos ali. Os dias que se seguiram àquela tarde de tensão foram marcados por um crescente desconforto na mansão. A calma momentânea que as gêmeas haviam experimentado nas mãos de Mariana desaparecera rapidamente, dando lugar a um cenário ainda mais desolador. Gabriela e Isabela voltaram a chorar incessantemente, mas agora o sofrimento delas parecia mais intenso, mais angustiante. Mariana, afastada de seu posto de cuidadora, observava a situação de longe, com o coração apertado e a sensação de impotência se aflorando a cada dia que passava. A dor das meninas, que antes havia sido aliviada por ela, retornava com força e, como antes, nenhum médico conseguia dar uma explicação lógica para o que acontecia. A médica da família, Laura Lima, vinha todas as manhãs com sua postura firme e autoritária, e suas visitas sempre pareciam coincidir com o pior momento das gêmeas. Assim que Laura aplicava seus remédios, as meninas pioravam. Elas ficavam mais agitadas, mais choronas, mais difíceis de acalmar. Mariana, com um instinto que não podia explicar, começava a perceber um padrão que ninguém mais parecia notar.
Algo estava errado e ela não conseguia afastar a sensação de que havia mais naquela história do que simples maus tratos médicos. Helena Silva, a governanta da mansão, também não podia ignorar o comportamento das meninas. Ao longo dos anos em que trabalhou na casa, ela aprendera a observar tudo com um olhar atento. As gêmeas, antes saudáveis e vibrantes, estavam se tornando sombras de si mesmas, mas o que mais a incomodava era a aparente tranquilidade de Laura, que insistia que tudo estava sob controle. Helena sabia que, apesar da confiança que a médica inspirava em Carlos, algo não se encaixava. Ela começou a prestar mais atenção nos detalhes, anotando tudo o que acontecia. Em seu caderno, Helena registrava minuciosamente os horários das visitas de Laura e, mais importante ainda, o que acontecia com as meninas logo após a médica deixar o local. Cada vez que Laura saía, o choro das gêmeas se intensificava. Era como se logo depois de sua partida, elas se sentissem abandonadas, mais tristes, mais agitadas. Mas o pior de tudo era que, além do choro, as meninas começaram a apresentar sinais visíveis de mal-estar. Febre, suor frio e os rostos pálidos e inchados, como se algo estivesse intoxicando seus pequenos corpos. Helena sabia que algo estava profundamente errado e ela não podia mais ignorar. Uma tarde, enquanto limpava o lixo no quarto das meninas, Mariana encontrou algo estranho na lixeira. No fundo da cesta, um frasco vazio de calmante infantil chamou sua atenção. Ela sabia que Laura havia prescrito remédios para as gêmeas, mas o frasco parecia ter sido descartado de maneira apressada. Ela pegou o frasco e olhou para ele com atenção. Havia ainda vestígios de líquido no interior, sinais de que ele não estava completamente vazio. Mas o que mais a perturbou foi o fato de que o frasco estava aparentemente intacto. Como poderia Laura ter descartado um remédio que ainda tinha algum uso? Mariana não podia ignorar as perguntas que começaram a se formar em sua mente. Por que Laura descartaria um frasco de medicação se ainda havia substância nele? Não faria sentido. Ela começou a fazer conexões em sua mente. O comportamento das meninas piorando logo após as visitas de Laura, o descarte apressado do frasco, a necessidade de mais e mais medicação. Tudo isso parecia apontar para um padrão. Era quase como se a médica estivesse piorando deliberadamente o estado das meninas. Ela não podia se calar. O instinto maternal que surgira nela quando pegou as meninas nos braços, o desejo de protegê-las a todo custo, era mais forte agora do que nunca. Mas ela precisava de provas. Apenas uma suspeita não seria suficiente para confrontar Laura, especialmente com a influência que a médica tinha sobre Carlos. Sem contar que ele, até aquele momento, ainda confiava cegamente em Laura. Mariana sabia que se queria ajudar, teria que ser cuidadosa. Ela não estava sozinha nessa. Helena, com seu olhar aguçado e sua natureza observadora, também estava começando a formar suas próprias teorias. As duas mulheres começaram a se unir discretamente em sua busca por respostas, sempre com a máxima cautela, para que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Elas se encontravam em pequenos momentos, sem que Carlos notasse, para discutir o que haviam observado e juntar as peças do quebra-cabeça. "Mariana, você percebeu?" disse Helena certa tarde, em um sussurro, enquanto elas se encontravam na cozinha. Sempre que Laura vai embora, as meninas pioram, como se houvesse algo nos remédios, algo que faz elas piorarem. Mariana olhou para ela com os olhos arregalados. Não estava sozinha em seus pensamentos, então. As suspeitas de Helena se alinhavam perfeitamente com as suas. A conversa entre elas continuava em segredo, mas o peso daquilo começava a se tornar insustentável. O que Laura estava fazendo com as meninas? Por que ela aumentava as doses dos remédios e nunca explicava o motivo real de suas ações?
Na manhã seguinte, a oportunidade que Helena e Mariana tanto aguardavam finalmente apareceu. Elas estavam na sala de estar, quando, através de uma janela, avistaram Laura se aproximando da mansão. Helena, sempre atenta, percebeu algo inusitado. Quando Laura entrou no quarto das meninas, ela estava carregando algo que parecia uma pequena seringa. Era uma cena aparentemente banal, mas a governanta sabia que não podia deixar de observar os detalhes. O que Laura estava fazendo com aquela seringa? Mariana, que já estava desconfiada, aproximou-se sem fazer barulho e se posicionou de forma estratégica para observar sem ser vista. Ela podia ver com clareza Laura retirando algo de um frasco pequeno e, com calma, injetando na mamadeira das meninas. Seu coração disparou. O que ela estava colocando ali? O que aquele líquido poderia ser? Helena, do outro lado, também estava atenta. Elas não podiam se aproximar mais, mas tinham certeza de que algo estava errado. Laura, sem saber que estava sendo observada, fechou a porta atrás de si com um movimento brusco, e Mariana sentiu o impulso de ir até as meninas e verificar o que estava acontecendo. No entanto, ela sabia que não podia agir sem provas concretas. Elas haviam visto o suficiente para ter certeza de que a médica estava, de alguma forma, manipulando as meninas. Mas a grande questão era, o que exatamente ela estava fazendo? E mais importante ainda, por quê? O medo se espalhou pelas duas mulheres, mas a decisão estava tomada. Elas precisavam descobrir a verdade. Cada passo delas estava mais próximo da verdade. E as consequências dessa descoberta poderiam ser mais profundas do que elas imaginavam. Laura estava jogando um jogo muito mais perigoso do que ninguém sabia, e Mariana e Helena estavam prestes a se tornar suas maiores adversárias. Enquanto isso, o sofrimento das gêmeas continuava e a tensão na mansão crescia a cada dia. O futuro estava em jogo. E as sombras da desconfiança estavam finalmente tomando conta da casa. O que seria daquelas crianças inocentes se ninguém fosse capaz de parar Laura antes que fosse tarde demais? O ar na mansão estava denso e carregado de tensão. Mariana e Helena, em silêncio, trocavam olhares furtivos e palavras abafadas, enquanto reuniam as peças de um quebra-cabeça sombrio. As gêmeas, que antes pareciam ser apenas vítimas de um infortúnio inexplicável, agora estavam se tornando o centro de uma trama de manipulação e engano que ultrapassava todos os limites da razão. Helena, com sua observação meticulosa, finalmente descobriu a chave para o mistério. Em um dos dias em que acompanhava discretamente Laura, ela percebeu que a médica havia manipulado a medicação das meninas. O frasco que Laura utilizava para as doses diárias, que antes parecia um simples calmante infantil, agora revelava algo mais sinistro. Ao seguir os rastros de Laura e verificar o conteúdo das garrafas, Helena encontrou a confirmação de suas suspeitas. Ela estava alterando as doses de medicação, adicionando substâncias que não deveriam estar ali. Cada vez que Laura saía do quarto das meninas, após aplicar sua dosagem, as gêmeas pioravam, mas o que mais chamava a atenção era o padrão. Elas ficavam mais agitadas, mais vulneráveis, mais dependentes das doses subsequentes. O comportamento da médica não era de cuidado genuíno, mas de controle, uma manipulação cuidadosa e gradual. Laura estava forjando uma dependência, uma situação em que ela se tornava indispensável. E com isso, conquistava um poder que se estendia não apenas sobre as meninas, mas também sobre Carlos. Ela estava usando as crianças como peões em um jogo distorcido de poder e controle. E a cada dia que passava, mais evidente se tornava sua intenção de se aproximar de Carlos. Não apenas como a médica da família, mas como algo mais. Mariana, em choque com a descoberta, não podia mais ignorar as implicações de tudo o que estava acontecendo.
As meninas estavam sendo envenenadas, suas pequenas vidas estavam sendo manipuladas e talvez até mesmo destruídas para que Laura pudesse alcançar seus próprios interesses egoístas. A dor de ver aquelas crianças indefesas sendo usadas como ferramenta de um plano tão cruel foi insuportável. Mariana sabia que não poderia mais esperar. Era hora de agir. A gota d'água veio quando os resultados da investigação toxicológica finalmente chegaram. O exame de sangue das gêmeas revelou algo tão chocante quanto inesperado. Elas tinham anfetamina em seu sistema. A droga, que poderia ser um componente de um medicamento para tratar certos transtornos, não deveria estar presente em bebês de tão tenra idade. A presença de anfetamina indicava que as meninas estavam sendo intoxicadas de forma gradual, que os remédios administrados por Laura não eram simples calmantes, mas uma forma de controle químico, uma maneira de induzir dependência e fazer com que Carlos acreditasse que apenas ela poderia cuidar das gêmeas. Mariana sentiu a revolta crescer dentro dela, como uma chama incontrolável. Como alguém poderia fazer isso com duas crianças inocentes? Mas a revelação não era só sobre a saúde das meninas. O que mais a perturbava era o comportamento de Laura. Ela não estava apenas agindo de forma imprudente. Ela estava fazendo isso deliberadamente com um propósito egoísta e cruel: criar uma falsa dependência das gêmeas para se tornar insubstituível para Carlos. Era um plano maquiavélico e as consequências disso eram devastadoras. Quando Helena e Mariana conseguiram juntar todas as provas, elas sabiam que a confrontação com Laura não seria apenas difícil, mas perigosa. Elas precisavam agir rapidamente antes que o dano fosse irreparável. Mas o que mais as inquietava era a reação de Carlos. Ele sempre fora cativado pela confiança que depositava em Laura, acreditando que ela era a única capaz de cuidar das gêmeas. Convencê-lo da verdade, então, seria uma tarefa monumental. E foi exatamente isso que aconteceu. Na tarde em que as provas foram finalmente reunidas, Carlos estava em seu escritório, sem saber de nada. Mariana e Helena entraram com os papéis nas mãos e, quando Carlos os viu, algo dentro dele soube que aquilo não era bom. Ele se preparou para o pior. "O que é isso?" perguntou Carlos, desconfiado, olhando para as páginas diante dele. Helena respirou fundo antes de começar a explicar. Suas palavras eram cautelosas, mas firmes, enquanto ela detalhava como as gêmeas estavam sendo manipuladas pela médica que ele tanto confiava. A revelação de que Laura estava envenenando suas filhas com anfetamina foi um golpe direto em seu estômago. Ele estava atordoado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Como ele não havia visto isso antes? Como ele pôde confiar tanto em alguém que, agora sabia, estava destruindo a vida de suas filhas em nome de um interesse próprio? A angústia de Carlos foi palpável. Ele se levantou da cadeira com a expressão em choque, os olhos cheios de confusão e dor. Como podia ser possível que Laura, uma amiga de confiança, tivesse feito algo assim? A lealdade que ele sempre teve por ela estava prestes a ser despedaçada de maneira irreversível. Foi então que Mariana, com um olhar firme e decidido, falou diretamente para ele: "Carlos, você precisa entender. Laura usou as meninas. Ela fez isso para se tornar indispensável para você, para ganhar seu afeto. Ela as envenenou. Está na hora de confrontá-la." O silêncio que seguiu foi esmagador. Carlos não sabia o que fazer, o que pensar, mas uma coisa estava clara. A mulher em quem ele confiava havia manipulado sua vida de uma forma tão cruel e insidiosa que ele não podia mais ignorar a verdade. Ele olhou para Mariana, depois para Helena, e, sem palavras, fez um gesto de que estava pronto para enfrentar Laura. Quando Laura chegou à mansão naquela tarde, sua confiança habitual estava estampada em seu rosto. Ela não sabia que estava prestes a ser desmascarada.
Carlos estava à sua espera. Ele a observou entrar no escritório e, sem um pingo de hesitação, ele disparou as palavras que ela nunca imaginou ouvir. Laura, o que você fez? Como pôde? Ele foi direto ao ponto, sua voz carregada de dor e indignação. A médica tentou desviar o olhar, mas Carlos não deu espaço para isso. Ele colocou as provas na mesa e a confrontou com tudo o que havia descoberto. A anfetamina, os remédios manipulados, a deterioração das meninas. Laura, por um breve momento, tentou negar, mas a pressão foi grande demais. Sua fachada de confiança começou a ruir e a mulher que sempre teve controle sobre tudo agora estava diante de uma verdade que não poderia ser escondida. Eu fiz tudo por amor a você, Carlos. As palavras saíram de sua boca como um suspiro e, finalmente, Laura não conseguiu mais manter a pose. Ela caiu em desespero. Eu queria que você precisasse de mim. Queria ser indispensável. Eu fiz isso para você me amar, para me ver como a única pessoa capaz de cuidar das suas filhas. Eu só queria... Eu queria que você me visse como mais do que uma médica. Eu queria que você me amasse. As lágrimas desciam pelo rosto de Laura e seu desespero se misturava com o medo. Ela sabia o que perderia. Ela sabia que não haveria volta. Carlos a olhou, os olhos cheios de amargor. A mulher que ele confiara com a saúde de suas filhas não era mais a amiga fiel que ele pensava conhecer. Ela havia se tornado uma manipuladora, uma pessoa disposta a sacrificar a vida de suas próprias filhas para conseguir o que desejava. Com a verdade finalmente exposta, a situação tomou outro rumo. Laura foi presa e sua carreira médica arruinada. Mas o que mais devastou Carlos foi a perda da confiança nas pessoas que ele acreditava que estavam ao seu lado. Ele sabia que jamais conseguiria olhar para Laura da mesma maneira. O alívio veio com o tempo, quando as gêmeas começaram a melhorar. Gradualmente, os efeitos da anfetamina desapareceram de seus pequenos corpos, e à medida que a substância era retirada de suas veias, as meninas começaram a mostrar sinais de recuperação. O choro, que tanto os atormentara, se acalmou, e o sorriso inocente voltou aos seus rostos. Mas a dor da traição, da manipulação de alguém em quem ele confiava, não poderia ser apagada tão facilmente. A recuperação das meninas era uma luz em meio à escuridão, mas a ferida deixada por Laura seria mais difícil de cicatrizar. A prisão de Laura Lima, embora tivesse trazido a libertação das meninas, não significou o fim imediato do sofrimento para todos os envolvidos. Para Mariana, a dor da acusação e da prisão ainda estava fresca, como uma cicatriz recém-feita que ainda pulsava de forma incômoda. A jovem havia sido incriminada de maneira tão rápida quanto errada, e as sombras de desconfiança que pairavam sobre ela, principalmente por parte de Carlos, eram difíceis de dissipar. Ela sabia que, apesar de ter sido a verdadeira responsável por acalmar as gêmeas e por expor o que Laura estava fazendo, a sombra do erro ainda a seguia. O olhar desconfiado de Carlos, a distância que ele havia imposto entre os dois, ainda eram como correntes invisíveis, impedindo-a de seguir em frente. O amor que ela sentia pelas meninas não diminuía, mas a dor do distanciamento, da desconfiança de alguém que ela havia tentado ajudar, fazia cada gesto de carinho pelas gêmeas ser envolto em uma amarga sensação de perda. Carlos, por sua vez, não conseguia ignorar a culpa que o corroía. Ele havia sido cego para a verdade. Sua confiança em Laura, uma confiança que ele achava inquebrantável, havia colocado em risco a vida de suas filhas e, de certa forma, afastado a única pessoa que realmente demonstrou dedicação verdadeira para com elas. Durante os dias após a prisão de Laura, ele se viu consumido por reflexões profundas.
Ele havia julgado Mariana sem a compreensão de seu verdadeiro valor, sem enxergar a mulher que ela era por trás da simples função de faxineira. Ele a tratou com distanciamento, com frieza, como se ela fosse uma peça descartável no quebra-cabeça da sua vida. Mas ele estava errado, e o peso dessa realização era pesado demais para ser ignorado. Foi então que, após semanas de introspecção e tormento interno, Carlos tomou a decisão que precisava ser feita. Ele sabia que precisava pedir desculpas a Mariana, não apenas de uma maneira vaga e apressada, mas de forma pública, para que todos soubessem que ele reconhecia seu erro. Ele chamou uma pequena reunião na mansão com os funcionários presentes e pediu a todos que ouvissem suas palavras. Mariana, ele começou, sua voz tensa, mas sincera. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas quero que saiba que fui um tolo. Eu, que deveria ter confiado em você, duvidei. E ao fazer isso, feri você de uma maneira que não deveria ter acontecido. Foi um erro meu, e eu estou aqui para reconhecer isso diante de todos. Você não merecia o que passou e, mais importante, não merecia a desconfiança que lhe impus. Eu fui cego e a dor que isso causou em você não tem desculpas. O olhar de Carlos, agora desprovido de qualquer arrogância, era genuíno, mas ao mesmo tempo ele se via imerso em uma dor profunda por ter magoado alguém que sempre esteve ao seu lado, mesmo sem ser reconhecida. O silêncio na sala era palpável, mas o peso das palavras que ele acabara de proferir não podia ser negado. Mariana, ao ouvir aquelas palavras, sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. A dor da traição ainda estava ali, mas o gesto de Carlos a tocou de maneira profunda. Ela sabia que suas feridas não se curariam da noite para o dia, mas ele estava fazendo a coisa certa, mesmo que tarde. Ela respirou fundo antes de responder, sua voz suave, mas cheia de sentimento. Eu sei que não foi fácil para você, Carlos, e eu também não sou perfeita. Mas o que mais me machucou foi ver você duvidar de mim quando mais precisei de sua confiança. Agora eu vejo que você se arrepende, e isso significa mais do que palavras vazias. Eu aceito suas desculpas, mas precisamos caminhar um passo de cada vez. Com essas palavras, a última barreira entre eles parecia começar a cair. O caminho da redenção para ambos, embora longo, estava finalmente sendo trilhado. Mariana, com seu coração aberto, começou a reconstruir sua vida. Ela não mais se via como apenas uma faxineira, uma funcionária anônima na grande mansão. Ela agora era parte da vida das gêmeas, uma mulher que as amava e que, mesmo diante das adversidades, escolhera estar ao lado delas. Mas, ao mesmo tempo, ela entendia que a relação com Carlos precisava ser diferente. Ela não poderia mais se doar completamente como fizera no passado, sem antes encontrar um equilíbrio emocional. Ela sabia que o amor entre os dois, se fosse acontecer, deveria ser construído lentamente, com base em respeito mútuo e confiança verdadeira. Então, com o tempo, as coisas começaram a se encaixar. Mariana aceitou retornar à mansão, mas com suas condições. Ela continuaria a cuidar das meninas, mas sem se deixar envolver emocionalmente de forma romântica por Carlos. Eles trabalhariam juntos para o bem das gêmeas, mas sua relação precisava ser respeitosa e profissional. Ela sabia que essa era a única maneira de seguir em frente, mantendo sua própria dignidade intacta. O aniversário das gêmeas, um marco importante na casa, se tornou a celebração de um novo começo para todos. Era uma festa simples, mas cheia de significado. O sorriso das meninas, agora saudável e brilhante, refletia o quanto elas haviam superado. O choro incessante que antes as consumia havia sido substituído por risadas e brincadeiras. Mariana observava tudo com um coração cheio de amor.
Ela sabia que aquele dia era um símbolo do recomeço, da recuperação, não apenas das gêmeas, mas de todos os envolvidos. Carlos, mais uma vez, se aproximou dela naquele dia, com um sorriso sincero. Ele estava mais leve, mais humilde. O orgulho que antes tomava conta dele, alimentado pela posição e poder, agora parecia ter se dissipado, e em seu lugar havia uma genuína vontade de reconstruir a confiança. Mariana, ele disse com um tom suave, mas firme, eu quero que saiba que mais do que nunca eu reconheço o valor que você tem. Você é uma parte essencial da nossa vida, não só das meninas, mas de mim também. Não sei o que o futuro nos reserva, mas estou disposto a caminhar ao seu lado, com honestidade, com respeito. Se algum dia você me permitir, talvez possamos construir algo juntos. Um novo começo, como as meninas estão fazendo agora. Mariana o olhou, seu coração ainda carregado com as cicatrizes do passado, mas também iluminado pela esperança de um futuro mais verdadeiro. Ela sabia que, embora as feridas do passado não pudessem ser apagadas, havia algo novo florescendo ali, algo genuíno. Ela sorriu suavemente, suas palavras sendo carregadas por uma nova perspectiva. Eu ainda preciso de tempo, Carlos, mas hoje podemos celebrar a vida. E ao celebrar, vou encontrar o meu lugar novamente. Não só como alguém que cuida das meninas, mas como alguém que finalmente encontrou a paz dentro de si mesma. A festa das gêmeas continuou, marcada por risos e alegria. E ao redor dela, todos começaram a perceber o quanto a vida de todos estava mudando. O amor genuíno, a confiança redescoberta e a reconstrução da família estavam apenas começando. Com o tempo, Mariana e Carlos se aproximaram de uma maneira mais honesta e respeitosa. Eles não forçaram nada, mas à medida que os dias passavam, descobriram uma nova forma de amor. Um amor baseado no respeito, na paciência e no entendimento mútuo. E no final, uma nova família se formou. As gêmeas cresceriam em um lar onde o amor e a confiança prevaleceriam. E Mariana, a mulher que escolheu ser mãe para elas, independentemente do sangue, finalmente encontrou sua verdadeira felicidade. O que começou com dor e tragédia, agora florescia em uma nova esperança. E essa esperança, como as gêmeas, cresceria forte e segura, sustentada por um amor que sabia esperar, curar e se reconstruir. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você é.